mas série de preferência brasileira. Série brasileira. Olha que interessante, Olha, gente. e eu vi ontem, eu estava falando com a minha produção super competente aqui, ó, Pedro Vaz, Chester, Bia, Natan, Sara. Rapaz, o time tá grande, hein? O time tá grande. Eu vi, tá no Netflix, é, aquele, Todo dia, mesma noite, toda noite, é, mesmo. cara, Alguém cata o nome certo aí, gente, por favor? é, Da boate? todo dia a mesma noite. Todo dia, mesma É, noite. da Boate Da Kiss. boate Kiss, perfeito. Ó, eu vou te falar, eu tive que dar uma pausa no meio do segundo episódio. São quatro. São, são, são quatro episódios. Mas é forte, Quatro né? ou seis? Agora eu fiquei na dúvida, mas eu acho que são quatro. No meio do segundo episódio, eu, eu parei, porque a parte que eu queria pegar era justamente na parte técnica documental dos alvarás. Do alvará, liberação da Sim. prefeitura, de Que foi bombeiro, determinante, tudo né, aquilo, pra claro, tragédia. claro, tudo ali, porque ficou na conta do dono da boate e tal. Não que Sim. é, Não que ele não tenha responsabilidade, teve, né? claro que teve, mas não foi só eles. Esse era o ponto que eu queria pegar, porque eu sabia que, porque muitas das informações não chegava, não chega, na época não chegou até aqui, é, em Brasília, né? E no meio do segundo episódio eu tive que dar um pause ali, para respirar. Porque a parte E, emocional acabou te nossa envolvendo mais do que senhora, a parte técnica, rapaz, eu né? tava falando com os caras aqui, eu chorei igual um menino ali, do primeiro episódio à metade do segundo. Aí eu Essa pra tive que mim parar, cara, muito esse forte. poder que o audiovisual tem de envolver o público numa história. Aí a gente sabe que é uma história real, mas É. vamos combinar que se fosse ficção e tivesse sendo bem contada da maneira como tá, você provavelmente também teria um envolvimento emocional ali, né? Mas eles misturaram, Ficção tipo, com as cenas com reais. a. Com as Eu cenas. li uma curiosidade, eu não assisti ainda, mas que a preparação de elenco fez questão que os atores não conhecessem pessoalmente os pais antes de gravar. Os pais Os das pais das vítimas. vítimas, exatamente, antes de gravar. Então eles fizeram toda a preparação, criaram suas personagens, mas sem ter contato Sim, real ali com os pais, porque tem muita gente que está interpretando os pais ali, né? sim. E no final, depois que estava tudo gravado, eles tiveram o primeiro encontro. E eu vi umas fotos, um registro assim extremamente emocionante. É. Foi feita uma sessão antes da estreia, né? Para especialmente para as famílias, tal, nananã, e aí eles se conheceram, o elenco conheceu as famílias. Foi muito, muito emocionante. Eu vi umas fotos. E aí, quando você termina essa série, minissérie, né? Uma menina. Aí você vê que realmente a gente está num país que, infelizmente, justiça não existe para alguns, né? A justiça não é para Que todos ainda é para aqui, a né? maioria, né? É. Que é para a maioria. Infelizmente, a realidade é essa. Não, não adianta botar cartazinho, justiça, justiça, soltar pombinha, balãozinho. Não, não adianta. E também pouco vai adiantar tu fazer justiça com as próprias mãos. Não é exatamente o caminho, né? É, Não é esse. porque aí vira floresta, vira lá o tempo da pedra, né? Mas, infelizmente, aquilo que ocorreu ali naquela boate é realmente um negócio assustador. E aí, principalmente, quando você começa a ter noção de que aquela tragédia estava mais do que anunciada, não só ali, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, porque era do mesmo jeito que aquela boate tinha o alvará de funcionamento, outros tantos estabelecimentos comerciais também tinham e passaram por uma fiscalização, por exemplo, do próprio Corpo de Bombeiros, sem sequer fazer uma fiscalização em loco. Então, aí você vê a gravidade disso tudo E é aí. impossível a gente não pensar que, olhando para o passado, o que será que a gente pode esperar de agora, do presente? O que mudou, Ah, né?
e quero dessas normas, dessa ponte. fiscalização de antes para agora. Será que agora a gente tem maior segurança, maior responsabilidade? Porque casas noturnas continuam existindo, as baladas ainda bombam, a juventude está É, toda aí frequentando. Então, nada mudou. quando volta, né? Quando volta à tona Isso. um tema assim. É. E mudando um pouquinho de assunto, eu quero dar um dado interessante aqui para você que Hum. gosta de série brasileira. Uma série como essa se tornou possível depois da lei da TV paga, né? A gente tem hoje em dia aqui no Brasil uma obrigação das emissoras fechadas, né? Que na época era a TV a cabo, hoje em dia como HBO, a Tem uma Fox, a parcela Netflix, de tem que ter nacional, né? produção nacional. Isso É. é muito Igual para interessante filme também, para né? filme Para também, filme nos canais abertos ou porque fechados. aí a gente implementa aqui no nosso mercado uma visão mais de indústria mesmo, Uhum. gerando mais emprego e trazendo algumas coisas de altíssima qualidade que vão passar não só para o Brasil, mas no caso de uma Netflix, para o mundo inteiro. Você acha que esse monopólio que no passado acontecia com a Rede Globo, nos dias atuais diminuiu isso? Ou você acha que ainda está muito, Não, muito... severamente abalado o monopólio da Rede Globo, severamente abalado, sem chance de retorno. Digo isso sem medo. Não é uma análise só minha, E a né? tendência é fragmentar ainda É mais, a né? gente dissolver muito, porque o que que mudou? Mudou o consumidor. E nesse sentido, o consumidor é quem manda, é ele quem paga, né? E a gente tem hoje em dia um consumidor que é conectado e que consome on demand, né? Ele quer escolher o que é que ele quer assistir, que horas ele quer assistir, com qual apresentador. Então, assim, muita gente está escolhendo ver o Rodrigo Totti agora. Isso. E tem direito a isso. Antigamente, talvez, se você não tivesse um aporte milionário, quem por acaso gostasse de você, porque te conhece aqui no Tete a Tete, não teria a chance de estar em casa ouvindo tua opinião, recebendo, né? Até a gente recebeu vários elogios, um deles massageou muito o meu ego quando apontaram, pô, mas você vai lá naquele estúdio chechelento do Totti? Olha que beleza, né? Chester dando Pô, gargalhadas nesse galera, boa momento. noite, tô aqui hoje no estúdio Xexelento do Totti, você que tá aí.